Olá, meninos e meninas, tudo bem? Vamos para a nossa aula do EAD desse sábado, dia 9/5 de 2020, a primeira parte do livro 3, módulo 3, roteiro 7. Nós estamos na página 185 e hoje nós vamos ver a parábola, do tesouro e da pérola. São reflexões com certeza importantes na linha que a gente vem seguindo nesse estudo do EAD, né? Todo aprendizado é importante. Tomara que a reflexão de hoje seja boa para todos nós, não é? Então, tem no início, na página 185, um trecho que é retirado do livro Ceifa de Luz, do Emmanuel, né, do capítulo 11, que eu vou ler e comentar com vocês. O reino dos céus, né, é simbolizado aqui, né, na situação em que o indivíduo se desfaz do apego às posses dos bens materiais. Então, Emmanuel fala que o reino dos céus é a situação em que a pessoa já não se preocupa em demasia com os bens materiais. Compreende então que riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. São os tesouros, né, que as traças não corroem, que o ladrão não tem como roubar, aquilo que é a aquisição da alma. Não é muito difícil de nós entendermos, né? Então, se nós ficássemos totalmente paralisados numa cama, salvo a alimentação, né, salvo as coisas de sobrevivência, medicamentos que nós precisaríamos, quem seríamos nós? Só aquilo que nós temos por dentro, né? As pessoas poderiam gostar ou não de ficar ao nosso lado, já fizeram esse exercício, né? Aliás, o padre Fábio de Mello que fala isso. Numa reflexão dele, ele comenta que quando nós não tivermos utilidade para ninguém, né, que as pessoas não dependerem de nós economicamente, que, enfim, não tivermos utilidade, aí que nós vamos ver realmente se nós somos pessoas que que fomos capazes de despertar no outro o amor sincero e verdadeiro. Então ele fala assim, quando chegar naquela fase que o pessoal vai falar assim, põe o Padre Fábio no sol, tira o Padre Fábio do sol, né, que ele não consegue fazer nada, aí que vai ver realmente se ele despertou esse amor nas pessoas. Porque somos o quê? Aquilo que nós conseguimos angariar de sentimentos puros, aqueles conhecimentos que nós angariamos de verdade, né? Não os conhecimentos emprestados aí que a gente estuda para uma prova, para um concurso, mas que no mês seguinte, se nos derem a mesma prova, o mesmo concurso, a gente já não acerta tudo, né? É como se a gente pegasse emprestado para fazer o vestibular ali e depois deletasse, apagasse. Então nós precisamos pensar nos conhecimentos que realmente temos e nos sentimentos mais puros que realmente desenvolvemos em nós. E tem um outro trecho que é do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem que encontrou o tesouro escondido no campo, ou o negociante que achou a pérola de grande valor, são espíritos que souberam vivenciar a lei do amor, sublimando as suas conquistas espirituais. Trabalharam incessantemente pela conquista do reino dos céus, por entenderem que, para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8, Allan Kardec, não é? Então, é mais uma comprovação do posicionamento da doutrina espírita, e aí de uma obra básica e anteriormente de uma obra complementar, do que seria realmente esse reino dos céus, né? É uma situação interior que nós devemos desenvolver. Muito bem, nesse trecho, aliás, no capítulo 13 de Mateus, para ser mais preciso, existem 6 parábolas que falam do reino dos céus. Então, naquele capítulo 13, Mateus repete ensinamentos do Cristo. A parábola do trigo e do joio, do grão de mostarda,
a parábola do fermento, do tesouro escondido, da pérola e a parábola da rede. Algumas dessas nós já até estudamos. Em todas elas, por isso nós já vimos essa expressão, a referência a esse reino dos céus, que não é, como nós bem sabemos, um lugar restrito, assim, é um espaço murado ali para onde vão os eleitos, os homens e mulheres de bem. Não é isso. O reino dos céus é um estado da alma. Então Jesus pode estar em qual mundo estiver, será um espírito puro. E nós podemos estar aonde estivermos, seremos espíritos em fase de provas e expiações, que é ainda o nosso estágio, não é? Salvo alguns missionários que temos aqui no planeta, espíritos que estão aqui para nos ajudar, salvo alguns que ainda estão engatinhando também. E aqui é importante dizer que esses missionários, como esses que ainda não estão nem na fase de provas e expiações, estão encarnados em todas as sociedades, não é? Temos espíritos em diversos níveis reencarnados entre os indígenas, entre as sociedades ditas civilizadas, não é? Estão encarnados entre nós. De vez em quando percebemos esses missionários pelas suas obras, porque eles não ficam alardeando, mas pelas suas obras a gente consegue destacar alguns que realmente vieram com uma proposta de fazer a humanidade progredir mais rápido. Salvo esses, nós seremos espíritos no estágio de provas e expiações, mesmo que daqui formos retirados e formos para um outro local. No fim da página 186 tem um comentário que também merece destaque. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender de seus inimigos. Então, quando estávamos ainda no estado mais de mundo primitivo, não é? Para que a gente usava a inteligência? Para a sobrevivência, nos defender dos inimigos, arrumar alimento e arrumar abrigo, para as intempéries aí. Só servia para isso. Mas, continuando aqui, Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição. Então, a pesquisa de como nos melhorarmos. Talvez alguns tenham pensado em pesquisas no campo científico, das conquistas materiais que a humanidade vem granjeando aí nos últimos séculos. De fato, isso é uma verdade. Mas o que nós estamos fazendo todos os sábados à tarde são pesquisas psicológicas, são pesquisas espirituais que fazemos para angariar esses tesouros verdadeiros também. O mesmo acontece com pessoas que estão fazendo trabalhos de aperfeiçoamento no mundo das artes, não é? Então, veja como existem várias frentes de trabalho. O trabalho moral religioso é um deles, o científico é outro, as artes são outro, e poderíamos enumerar N campos de atuação onde podemos e devemos nos aperfeiçoar no objetivo de atingirmos a plenitude espiritual. A plenitude virá quando todas as nossas virtudes estiverem no grau máximo. Claro que isso não vai acontecer no atual estágio que estamos aqui no mundo de provas e expiações. Eu vou encerrar essa primeira parte aqui para depois fazer a análise do texto evangélico. Está bem? Voltamos daqui um pouco.